Keno, chega só um pouquinho para frente aqui. Ô, Keno, tá tudo bem aí? Pode? Ô, Keno, fala dessa vitória importante com o seu gol e que você travou um duelo com o Matheus Alves, que é um goleiraço, fez várias defesas e conclusões suas, e você acabou fazendo um gol de pé direito e numa posição em que a gente viu você hoje um pouco mais centralizada, às vezes caindo pela ponta, que é o seu normal, e muitas vezes chutando um pouco mais para dentro. Foi um pedido do Renato Gaúcho para que você jogasse dessa forma? Fala de seu gol também importante. Boa noite. Falar do jogo, a gente sabia que ia ser difícil, a gente vem de uma derrota doída no Clássico, mas a gente tem que saber que levantar a cabeça e trabalhar mais para poder não se repetir. E hoje a gente trocou isso na cabeça, sabendo que ia ser difícil, mas tentando pressionar a equipe adversária o tempo todo para poder fazer logo o gol. A gente sabe que a gente pecou nas finalizações, acho que foram umas 20 finalizações, né? O goleiro dele pegou umas bolas que podia ter entrado, mas enfim, voltar a trabalhar para poder não repetir o que a gente repetiu contra o Botafogo. Só fala do lance do seu gol de pé direito, pelo um pouco mais centralizado. A gente sabe que o time deles ia abaixar um pouco e o Renato mandou eu fechar para ter a passagem de lateral. E isso eu consigo fazer bem, né? Ainda pegando um lateral que vai muito. E eu fico feliz pelo meu jogo e pelo gol também. Keno, fala um pouquinho do seu momento no sentido de concorrência grande nesse momento da temporada e a torcida pediu muito por você, vem pedindo muito por você. E hoje você foi titular e hoje você fez um gol e ainda comemorou com eu estou aqui. Não, isso aí que não é... que é negócio de crítica da torcida, mas enfim... Ganho para placar elástico. E hoje o Fluminense, como disse o amigo ali, teve bastante finalização, mas parou em muitas delas no goleiro adversário, que fez uma partida, digamos, até excelente. E aí acaba o jogo, a torcida vaia, mesmo com o Fluminense atacando bastante, tendo jogado bem. Eu queria te perguntar se você acha que essa vaia por parte do torcedor, ela de uma certa forma foi justa. Como é que você avalia essa vaia pela partida que o Fluminense fez hoje? Não, você colocou muito bem, e que eu coloquei a semana toda para o meu grupo, e coloquei hoje na pré-eleição, coloquei novamente hoje antes de entrar em campo, justamente isso que você acabou de falar. O problema no futebol brasileiro é que você vê uma equipe da Série A, vai enfrentar uma equipe da Série C, Série D. Vai ter goleada hoje. Daí eu dou exemplo para o teu colega. São Paulo, muita gente pode falar, eu não tenho nada a ver com os outros clubes, mas eu só estou dando exemplo. Enfrentou uma equipe também da terceira divisão. Ganhou apertado, 2-1. O Internacional, todo mundo está falando que é um grande candidato a ganhar o título brasileiro, ganhou de 1-0, de um time da quarta divisão também. Nos acréscimos. O Atlético Mineiro parece que empatou, e o Fortaleza parece que empatou também, com equipes de terceira e quarta divisão. Aí eu pergunto para vocês, se fosse só Fluminense, se as outras equipes tivessem goleado, não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. E hoje nós não temos mais aqueles jogadores que decidem as partidas de um momento para o outro. Essa é a realidade. A gente tem que viver, o torcedor ele tem que saber, tem que viver a realidade do futebol brasileiro. 2, 3 clubes grandes hoje no Brasil, que tem muito dinheiro, contratam grandes jogadores, jogadores decisivos, jogadores acima da média. Os outros clubes não têm esse dinheiro. Então, não adianta, vai enfrentar um clube da terceira divisão, quarta divisão. Meu amigo, é qualidade. É qualidade. Hoje, infelizmente, o futebol brasileiro ele está mais nivelado para baixo do que para cima. É só vocês ver todos os jogos, e eu assisto muitos jogos. Então, eu estaria preocupado se fosse só o Fluminense que tivesse ganho, por exemplo, essa rodada da Copa do Brasil, muito apertada de um clube da quarta divisão. Mas eu vejo outros grandes clubes do Brasil também que penaram para ganhar. Os que ganharam. E enfrentaram também clubes da terceira e quarta divisão. Então, o torcedor não é só do Fluminense, não. O torcedor brasileiro ele tem que se acostumar que hoje em dia, eu volto a repetir, nós não temos mais aquela geração que tem 2, 3 craques em cada time, com 4, 5 grandes jogadores. Não era para ter feito isso aí, tô cortando logo. Tava tendo umas chances que eu não sou acostumado a perder, mas isso é do momento, na hora do gol, sabe? E sobre o Renato ter me colocado hoje, eu venho trabalhando bastante. Como ele fala antes, ele fala sempre que vai sempre mexer no time, e a gente que não está jogando, tem que estar sempre preparado para poder entrar e dar conta do recado. Então hoje eu fico feliz pelo gol e pela vitória. Keno,
essa sua ansiedade para ser titular? Porque você estava no grupo que foi lá para o Chile, né? Que era o grupo que o Renato não viajou. Contra o Botafogo, o Renato trocou os pontas, acabou não escolhendo você. Hoje você foi titular, faz o gol. Vou até repetir o que a Aline fala, a comemoração do gol aqui também. Era um pouco dessa ansiedade de ter logo essa oportunidade? Não, como eu acabei de falar, eu venho trabalhando. Como eu falo, o Renato mexe muito no time e sempre vai falando que tem que estar bem preparado, porque na hora a Camila chega, sempre ele fala no vestiário e a Camila vai chegar para jogar. Então eu venho trabalhando dia a dia. Quem viajar, quem não viajar, sempre tem que estar ligado o tempo todo. Então, como você falou, viajou time reserva. Com o Renato não existe time reserva. Eu fui defender o Fluminense, e se ele me levar para Bolívia eu vou também. Eu tô aqui para defender o Fluminense, independente de for jogar ou não. Titularidade, eu vou trabalhando, vou usando meu espaço. Quem ele for colocar vai estar bem servido. Ô, Kena, vocês tiveram a oportunidade de conversar com o Cano, saber como é que ele tá? A gente viu que ele saiu meio que sentindo bastante ali o joelho. Então, agora que cheguei no vestiário eu não vi ele, cara. Isso aí não posso falar que eu nem vi ele. Kena, você falou que, como você falou, foi um jogo que o Fluminense teve grande volume, foram 26 finalizações do Fluminense contra 9 do adversário. Como manter a tranquilidade? O seu gol saiu aos 35 do segundo tempo. Como manter a tranquilidade e controlar a ansiedade para esses jogos de mata-mata, que esses gols podem fazer falta lá na frente, para não fazer esses problemas de finalização, controlar. E lá na frente, o Sul-Americana, Copa do Brasil, pode fazer falta. Então, como controlar essa ansiedade? É caprichar mais, né? A gente sabe que como você falou, foi mais de 20 finalizações e o goleiro também dele foi bem, a gente tirar o mérito do goleiro dele. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais, ver o que está fazendo de errado também, porque a gente teve momento que a gente deu pouco contra-ataque para eles. É uma coisa que o Renato sempre vem falando que tem que atacar marcando, e a gente também não pode dar essa brecha para o adversário, que se ele pegar um time mais qualificado, eles podem matar. Então, a gente tem que atacar, saber defender e, como eu falei, a gente tem que trabalhar mais e ir para frente. Eu quero só mais uma pergunta para terminar. O Fluminense vem de 2 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, apesar de fazer uma boa campanha. O que representa esse jogo contra o Sport, que é o último colocado no campeonato, não ganhou ainda, e o jogo é no Maracanã, no sábado, é a oportunidade do Fluminense retomar aquele caminho que iniciou o Campeonato Brasileiro tão bem? É isso, o Renato vem batendo na tecla, né? Que a gente não pode repetir o resultado ruim que a gente fez. Isso aqui, sábado vai ser um jogo difícil contra o Sport, não é porque ele não venceu que vai chegar aqui vai ser mole, não vai ser. Vai ser um jogo muito difícil, que a gente possa também estar bastante concentrado, que a torcida venha poder apoiar a gente para a gente poder sair com a vitória. Valeu? Obrigado. Muito bem o Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que não tem jogo fácil, né? O Sport tiveram alguns jogos aí que às vezes fica essa falsa impressão que o Sport está mal, mas quem assiste os jogos vê que o Sport teve até uns jogos decididos por erro de arbitragem aí, que às vezes definem uma partida. A gente tem que respeitar todos os jogos, independente de quem seja. A gente, se está jogando com um time do G4, se está jogando com um time que está no Z4, independente. Todos têm qualidade, porque são clubes de Série A. E a gente tem que ter essa ciência. Agora é descansar, começar a pensar a partir de amanhã, ver como a gente vai se preparar para esse jogo. Ainda não vimos nada do Sport, mas acredito que amanhã a gente já comece a falar sobre isso. Renato, fala um pouco sobre esse seu momento. Você começou o ano, ainda com a comissão técnica anterior, tendo poucos minutos, né? Você teve poucas oportunidades de jogar. E aí, acho que com a chegada do Renato, isso muda um pouco para você começa a ganhar mais espaço, tem algumas oportunidades e aproveita muito bem essas oportunidades, né? Como é que tá para você, pessoalmente, esse momento, especialmente um ano que você está no último ano de contrato? Bom, eu sempre, desde que eu vesti a camisa do Fluminense, eu trabalho pro Fluminense, né? Independente de quem esteja no comando, eu trabalho pro Fluminense, eu defendo essa camisa. Desde o começo do ano eu venho trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos. Uma comissão tem uma opinião, outra tem outra. Isso faz parte do futebol, a gente respeita. O importante é estar sempre pronto, né, para quando tiver a oportunidade. E felizmente o Renato me proporcionou isso, essa minutagem, e eu consegui aproveitar da melhor maneira possível, porque eu sempre estive preparado, independente da situação que eu vivia. Renato, dentro dessa lógica, assim, desse raciocínio seu, eu queria que você falasse um pouco da oportunidade com foco no Renato, porque a gente vê que se tem algo que ele tem feito é dar oportunidade para diversos jogadores para ver de perto, né? O quanto que isso é importante, o quanto que isso mobiliza, motiva o grupo, e talvez tenha sido importante para um início tão avassalador, apesar de agora vir de uma sequência pequena não tão positiva. É uma frase que ele sempre usa, que a oportunidade vai chegar. E como a gente está vendo, chega, né, para todo mundo, que
que está ali no contexto. E isso, querendo ou não, motiva todo mundo, porque você se sente importante dentro do contexto, né, de um elenco que é fortíssimo, que é do Fluminense. Você está num time gigante do Brasil e poder ter essa minutagem, ainda mais com o treinador vencedor, que é o Renato. Então, eu acredito que isso é importante. As pessoas que estão aqui dentro sabem que quando chegar a hora de vestir a camisa tem que dar conta do recado, porque não importa se é o time X ou Y, quem está dentro de campo está representando o Fluminense e vai ser cobrado igual. Então a gente tem essa noção e tem essa ciência. Valeu. Quem quiser pode começar aí. Eu vou então. Renato, boa noite. Cara, a gente sabe que é um ano que o Fluminense tem muitas frentes, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Hoje era um jogo que talvez fosse, imagino até pela reação de vocês ao final do jogo, para fazer um placar mais elástico e ter uma situação mais cômoda, talvez para não forçar quem tivesse com uma situação mais complicada no jogo de volta. E 1-0 talvez não permita isso, né? Como é que vocês, como é que foi a conversa de vocês depois do jogo, essa cobrança em relação a esse placar? Boa noite. Eu acho que primeiramente a gente tem que respeitar todos os adversários. A gente viu os outros resultados da Copa do Brasil, todos os times considerados grandes também tiveram jogos muito difíceis, pelo que a gente viu ali. Claro, acredito que não fizemos um mau jogo, no meu ponto de vista, mas claro que a gente esperava ter uma sorte melhor, talvez na hora da definição. Chegamos várias vezes no último terço ali, não conseguimos concluir da melhor maneira, mas claro, é importante ganhar, né? Sempre é importante vencer. Claro, a gente tem que ajustar, a gente tem noção disso, nosso torcedor sabe disso, que talvez a gente merecia uma melhor sorte ali na definição. Renato, você pode avaliar essa questão da cobrança da torcida? Porque o Fluminense faz um bom campeonato brasileiro, está numa parte boa da tabela, apesar da sequência de 3 jogos ali que vinha sem vitória. Hoje teve vaias na saída para o intervalo, o jogo ainda na metade, depois vaias no final, mesmo com vitória. Como vocês recebem isso? O torcedor paga o ingresso,